Hoje a gente está aqui fazendo a nossa segunda live sobre os reflexos da pandemia nos contratos administrativos. A gente está programando uma série de lives para falar sobre os efeitos da pandemia dentro do setor da construção. Hoje, para conversar um pouquinho com a gente trouxe o nosso convidado de honra, que é o Dr. Manuel Peixinho. Ele é doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo da PUC Rio de Janeiro. Ele é presidente da Comissão de Direito Administrativo do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu tenho certeza que ele vai esclarecer um monte de dúvidas nossas a respeito dessas situações que estão acontecendo em decorrência da pandemia, de todas essas normativas que estão sendo publicadas. E queria pedir para vocês participarem por meio do chat. Se tiverem alguma pergunta, à medida que a palestra, que a live for acontecendo, vocês podem ir mandando as perguntas que eu vou tentar fazer. Se não, acho que eu não consegui, eu deixo mais para o final. Queria agradecer a participação de todos e passar a palavra para o nosso presidente executivo da ERJ, Luiz Fernando Santos Reis, que vai falar um pouquinho sobre o que a nossa associação tem feito durante a pandemia e vai dar início à live e depois passar a palavra para o Dr. Manuel Peixinho. Com você, Luiz. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito ao nosso querido Manuel Peixinho a presença e a honra que nos dá de participar desse trabalho conosco. O Peixinho é uma figura bastante conhecida como um advogado e que tem aparecido muito na mídia defendendo principalmente os nossos interesses, os interesses das empresas que trabalham dentro dos princípios da ética e da transparência. A ERJ, Associação de Empresas de Direito do Rio de Janeiro, tem desenvolvido um trabalho bastante profundo nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Apesar de não estarmos presentes fisicamente no escritório, eu tenho certeza que nós estamos presentes fisicamente em vários ambientes, quer sejam ambientes das nossas associadas, através de uma constante emissão de mensagens, informativos, releases e tentativas de orientação de vários pontos, bem como estamos presentes também nos órgãos públicos, ou aplaudindo quando está certo ou cobrando quando não está errado. Infelizmente, estamos cobrando mais do que aplaudindo, mas isso tem sido uma rotina do trabalho da ERJ nos dias de hoje. Eu queria, então, não me alongar, porque eu acho que o importante é o nosso doutor Manuel Peixinho, e eu começaria. Nós vamos alternar, Peixinho. Isso aqui vai ser mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Para aproveitar um pouco da sua sabedoria nessa área, eu e a Maíra vamos nos alternar em perguntas. Então, eu queria colocar de saída o seguinte: nós estamos vivendo um momento totalmente atípico e acho que nunca antes vivido por qualquer outra pessoa que esteja na atividade. E isso tem afetado diretamente as nossas obras públicas, principalmente as obras públicas. Isso tem tido profundas consequências e isso tem gerado um aumento, é óbvio, de custos, de prazo, de todos os contextos que envolvem uma obra. Em 14 de abril, nós enviamos uma carta ao senhor governador elencando esses pontos. E, basicamente, essa carta elencava que havia um aumento de medidas de segurança na parte de higiene do trabalho. Apesar do setor da construção ser dos que mais se preocupou durante os últimos anos em melhorar as condições de trabalho dos operários, nós multiplicamos essas exigências para atender. Nós tivemos o problema do afastamento dos grupos de risco e grande parte dos engenheiros sêniores estão afastados e vários operários também estão afastados. Nós tivemos problema no fornecimento de insumos e na mutação dos preços desse insumo em função dessa conjuntura toda. Nós tivemos limitações impostas no transporte intermunicipal, de que a grande força de trabalho que nos criou problema. Tivemos que evitar transporte especial e tudo isso resultou na redução dos efetivos, no aumento do custo e no aumento dos prazos. E, em cima disso, eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer a primeira e depois emendo a segunda logo. Como uma empresa deve atuar para obter o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato e reprogramar o programa de execução, que é óbvio que tem que ser reprogramado.
Então, nós temos, esse é o primeiro ponto que se apresenta para as empresas. Boa tarde a todas, a Maíra, Carmen, doutor Luiz Fernando, todos os que estão Doutor, não. virtualmente, todos os doutores e doutoras que estão virtualmente assistindo, mandar um beijo para os meus alunos da PUC-Rio, também da Cândido, mestrado, que estão assistindo. Bom, doutor Luiz, me permita uma preliminar, como dizem os advogados, né? Nós temos um estatuto das licitações muito ruim, que é a Lei 866/93. É uma lei federal, mas com aplicação das normas gerais a estados e municípios. Mas, mesmo assim, há determinados municípios, e até mesmo o Estado do Rio de Janeiro, que aplicam exclusivamente a Lei 866/93. É uma lei ruim, porque é rígida demais, e não só rígida, ela tem muitos pontos obscuros e complexos. O projeto de lei que já está parcialmente aprovado no Congresso Nacional, ele melhora um pouco, né? Principalmente no que diz respeito às obras e serviços, mas não traz nenhuma alteração substancial. E nós temos diversas leis esparsas na Copa do Mundo, né? Nas Olimpíadas, nós tivemos uma lei especial. Temos o pregão presencial e o pregão eletrônico. O pregão eletrônico reputo como um dos grandes avanços do direito administrativo brasileiro, das licitações públicas, mas também é limitado para serviços e compras comuns, aqueles serviços mais complexos, eles exigem as modalidades tradicionais, né? Isso mudou um pouco com relação às estatais. As estatais passaram a ter um regramento próprio, mais flexível, com relação até os valores envolvidos nas contratações, mas, na essência, nós temos uma cultura muito inflexível, uma legislação muito rígida. Então, é claro que quando brechas acontecem, como agora, né, nós vamos falar disso mais tarde, com a Lei 13.979, então, essas brechas proporcionam, digamos assim, uma certa facilidade para negociações escusas, favorecimentos indevidos, não que não existam já com a Lei 866/93 e outras leis estaduais e municipais. Não é isso. Mas é que quanto mais se vem de dificuldade, né, para a obtenção de facilidades. Isso é um ditado comum, mas o que ocorre. A questão da consensualidade, que é algo que muito se discute no direito administrativo contemporâneo, por exemplo, a possibilidade de mediação, de conciliação, né? Primeiro temos a conciliação, né? Depois a mediação e, por último, a arbitragem. Então, essa cultura da conciliação, que antecede a mediação, ainda praticamente não existe no direito brasileiro. Eu me recordo que, estudando a legislação anterior das parcerias público-privadas na França, quando eu estive na França, havia quando se fazia a licitação, na etapa de escolha dos licitantes, havia um capítulo destinado à negociação. Tá? Os licitantes passavam por todas as formalidades legais, né? Por todas as formalidades previstas, né? Para habilitação, enfim. E quando se chegava ao preço, se negociava o preço num debate, né? Entre os licitantes. Essa modalidade abre, digamos assim, abre uma janela de oportunidades e, ao mesmo tempo, impede que haja fraudes, desvios de finalidade, etc, etc. E é impressionante, né? Todo dia que nós abrimos os jornais, né, no Brasil inteiro, nós temos um caso envolvendo licitações públicas, desvio de finalidade. É impressionante. Ainda que haja lava-jato,
prisões, enfim, acho que não diminui. É impressionante. Eu posso até aqui dizer algo que eu posso até ser corrigido por alguém, mas em todas as operações policiais, todas as denúncias não diminuíram os desvios de finalidade. É impressionante. Então, vamos contar desde quando, por exemplo, as operações começaram. Eu não sou fã incondicional das operações, tenho as minhas restrições, mas é um fato, né? As operações surgiram, muitas prisões, enfim, condenações, mas, efetivamente, continuou. Eu recebi, inclusive, um meme de uma brincadeira com o retrato de políticos anteriores e dizendo assim: e aí, continuamos? Continuamos? Assim, uma coisa que demonstra, quer dizer, sem querer aqui macular a imagem de ninguém, mas que demonstra que há uma certa continuidade. Então, preliminarmente, eu queria dizer que nós temos que lutar, eu acho que a associação, enfim, no Rio de Janeiro, no Brasil, por uma mudança radical desse modelo de contratação, principalmente criando mecanismos de conciliação, né? Mediação, e aí, em último lugar, nós teríamos a arbitragem, porque já é um conflito instaurado, mas a conciliação seria o primeiro passo. Enquanto tivermos uma legislação extremamente envelhecida, ruim, né? Extremamente rígida, não rígida, que eu digo que controla, né? Porque não controla, a prova está aí. Se ela fosse rígida e trouxesse resultados como eficiência, gestão eficaz, não, ela é rígida, mas ao mesmo tempo não consegue ser eficiente. Então, eu acho que é um debate que a gente pode criar na sociedade. Essa foi uma introdução que eu queria fazer da necessidade de uma mudança na legislação. Agora, a sua pergunta, eu acho que é possível fazer novamente, até para quem entrou agora. Luiz, por favor. Não, o que a gente está dizendo, primeiro, a sua introdução é perfeita, e esse hoje em dia é o lema da EASH: transparência, ética e respeito às leis para que a gente possa vencer. Você tem toda a razão, não é fácil, é uma bandeira que a ERJ empunhou, mas tem lutado, mas não é fácil. A pergunta é a seguinte: em função desta equação da pandemia, quer dizer, os problemas que foram colocados, né, as empresas foram obrigadas a um aumento no nível de segurança e higiene do trabalho. Quer dizer, antes você tinha um refeitório que dava 100 pessoas, hoje vão ter 30 pessoas. Você tinha um vestiário que você vai ter que fazer sequência. O operário, você muitas vezes tem que dar 5 macacões, porque ele usa num dia, tem que lavar no dia seguinte. Então, você tem uma série, muito álcool gel, tem mais... pessoas para monitorar, né, a saúde dos funcionários. Exatamente. Então, tudo isso gerou um aumento de custo. Do mesmo, em paralelo, você teve um aumento no risco e teve que afastar as pessoas pelo grupo de risco, que vários empregados e engenheiros já estão numa fase de senioridade, às vezes, talvez, muito bons, e estão afastados ou estão em home office. Houve uma limitação imposta no transporte intermunicipal. Quer dizer, a grande massa de trabalhadores também tem problema de transporte. Só fazendo um adendo, desculpa interromper, Luiz, é porque aqui no estado do Rio teve, né, o governo do estado do Rio, ele publicou decreto, enfim, proibindo a circulação de transporte intermunicipal. E a grande questão é que a massa de trabalhadores da construção civil, ela mora na Baixada. Então, para ela chegar até o local de trabalho, até o canteiro das obras, isso, ainda que não tenha proibido diretamente o trabalho da construção civil, acabou que reflexamente causou uma dificuldade, um empecilho na locomoção dos trabalhadores até o canteiro de obras, né? Era só isso que eu queria dizer. Um aumento no custo dos materiais, falta de material. Tudo isso gerou o quê? Aumento no preço, aumento no prazo e gerando um desequilíbrio econômico nos contratos. E a pergunta é essa: como a empresa deve atuar
para tentar obter o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato e reprogramar seu cronograma. Bom, eu vou ser bem prático, né? Não vou ser teórico, porque eu acho que o espaço é para ser prático. Bom, o equilíbrio contratual está previsto na Constituição. Então, a Constituição garante que as condições, né, originárias do contrato devem ser preservadas, né? As leis, de um modo geral, o Estatuto das Licitações, prevê o equilíbrio econômico do contrato. Enfim, o que é que não é coberto pelo equilíbrio? Aquele risco empresarial, né, da normalidade, né? Ou seja, o empresário ele tem que assumir os riscos chamados ordinários, aqueles riscos comuns. Quando houver qualquer causa que altere esse pacto, mas que altere significativamente, né? Que haja um ônus, digamos assim, quase insuportável. Então, neste caso específico, o empresário, o contratado, tem direito a pleitear o reequilíbrio dessa equação, ou seja, deste contrato. Mas o que eu percebo, até nas consultorias que eu dou, é que muitos pedidos, Luiz, são mal feitos, mal formulados. Então, por exemplo, fizemos um pedido recente de equilíbrio de um restaurante que está dentro de determinado local, em que as obras praticamente que o governo do Estado fez, o governo determinou, praticamente deixaram o restaurante, um restaurante de 300 lugares, praticamente para atender umas 15, 20 pessoas. O movimento caiu significativamente. Então, o que é que se fez? Fez-se um processo administrativo instruído, ou seja, com todas as planilhas, os custos normais, como os custos eram, a prova de que houve uma intervenção do poder público, obras que foram realizadas, quanto era arrecadado antes, quanto está sendo arrecadado agora, as demissões, porque, enfim, houve os desligamentos. Imagine, atender 300 pessoas. O empresário precisa de, vamos supor, 40, 50, 60 empregados. Agora ele precisa de 3, 4, 5 empregados. Então, todos esses pontos são fundamentais. Então, a alteração que advém de um ato do Estado, né? Alguns chamam uma expressão interessante, fato do príncipe, algo maluco, porque príncipe, mas, enfim, seria fato do Estado, intervenção do Estado. Nesse caso específico, o empresário tem que pedir o reequilíbrio, mas tem que saber como pedir, fazer um contrato, um processo administrativo bem instruído, se possível, contratar um perito, como nós fizemos, um perito nosso, que fez todos os estudos, porque nós não, advogados, nós não temos a expertise, né, econômico-financeira, um estudo, não precisa ser algo absurdo, mas um estudo bem feito para demonstrar. Porque aí, quando o empresário ingressar com o processo administrativo, poderá negociar, que é a melhor via, negociar com o poder público. Em algumas hipóteses, nós conseguimos já. Houve o reconhecimento, a jurisprudência do Tribunal de Contas sobre a matéria, que é importante, porque tanto o poder público como o empresário temem ações do Tribunal de Contas. Então, o processo administrativo bem instruído, bem feito, é a primeira porta. Bom, se o poder público negar, eu digo sempre, ainda que não seja uma condição, né, para pedir o reequilíbrio, ingressar administrativamente, o cidadão pode ingressar judicialmente, mas eu sempre aconselho que, pelo princípio da boa-fé, né, pela tentativa de negociação, o empresário, enfim, ele tente primeiro um recurso administrativo. Até porque, depois de conseguir uma negativa, ele já está com o processo todo instruído e ele provará ao Poder Judiciário que tentou, de todas as formas, amigavelmente, o reequilíbrio do contrato administrativo. Então, a primeiro aconselho ao empresário. Nós temos uma assessoria especializada na associação. Ou então, contrate um advogado que seja especialista, porque nós não sabemos todas as coisas. Se você me pedir, Luiz, para fazer uma causa
criminal, jamais vou fazer. Se pedir para dar uma assessoria em fusão, eu jamais vou fazer. Então, o empresário precisa ter uma assistência. Com essa assistência, com um advogado especializado, minimamente especializado, ele vai montar um processo e pedir. Mas é preciso a distinção. O risco empresarial são aqueles riscos inerentes à conjuntura econômica, política. Esses desequilíbrios, pequenos desequilíbrios que não afetam a essência do contrato, digamos assim, esses não são passíveis de reequilíbrio. Mas aqueles que afetam significativamente devem ser. E esse, nós estamos falando de uma conjuntura aqui, né, que também seja, né, que foi um fato, apesar de não ter sido provocado pelo Estado, né, uma pandemia, e um fato, digamos assim, da natureza, se é que podemos dizer, já que não há provas e que houve o fator humano a influenciar. Então, esta é uma hipótese clara de desequilíbrio. Estamos assistindo aí, eu tenho sido procurado por alguns empresários com essa demanda. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal, agora na vigência da Lei 13.979, tem um julgado, viu, Luiz, que determina o reequilíbrio no caso que a Maíra até se referiu, no caso de transporte. Esse caso específico de transporte, a empresa ela pleiteou um reequilíbrio justamente em razão de não haver muitos passageiros, enfim, ter diminuído o número significativamente de passageiros, e o Supremo, já na vigência da atual lei, ou seja, já na ocorrência da pandemia, reconheceu que é uma causa de desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Não sei se eu consegui explicar, eu estou sendo bem prático, uma parte teórica e uma parte... Porque o empresário precisa ter o conhecimento, ele não precisa ter conhecimento da matéria, ele precisa ter alguém que o auxilie, teoricamente, tecnicamente, e me permitam aqui, eu não estou sendo deselegante aqui com nenhum colega, etc, etc. Há muitos erros na postulação, muitos erros, pedidos que são mal feitos, mal formulados, até porque não por culpa... Precisa ser melhor instruído, documentado. Não por culpa do advogado. O advogado não tem culpa, às vezes. É porque o empresário também não quer investir numa assessoria especializada ou até mesmo não tem condições de investir. Mas o primeiro eu não quero aqui fazer média, mas instruir um processo bem feito. Eu já vi diversos empresários perderem pleitos administrativos e até judiciais, Luiz, porque não souberam instruir um processo administrativo ou uma ação judicial. Isso é importante o empresário não só ter o direito, que o direito existe, mas saber pleitear o direito. Você, de certa forma, já respondeu essa segunda parte dessa primeira pergunta que eu ia fazer, mas eu vou insistir num detalhe. Porque nós temos experiência de fatos que já ocorreram parecidos com esse, não tão grande, mas que já ocorreram, que foi, por exemplo, aquele acidente que ocorreu na Serra, em que as empresas foram para lá, tiveram que atender, e quando passou a crise, que vinham as reclamações, que vinham as reivindicações, o fato tinha passado, tinha caído no esquecimento, já não era tão... Passado o calor importante. Do momento, né? Você tem esse problema da pandemia que está vivido nesse momento. E nenhum processo desse que você está falando, infelizmente, com a nossa justiça, que não é muito rápida, ele vai ocorrer a curto prazo. Isso vai ter uma dilação de prazo que, quando for chegar a ser julgado, o fator emocional que nós estamos vivendo já passou. Espero eu que já tenha passado, mas deve ter passado. Então, o que essa empresa, você diretamente disse, mas eu gostaria que eu reforçasse. O que essa empresa como essa empresa deve se documentar? Eu outro dia ouvi o cara dizer documento, que vale qualquer tipo de documento. Isso é um ponto que eu acho que é importante elencar para os nossos associados estarem se preparando para documentar tudo o que está acontecendo. Luiz, infelizmente, o empresário é inimigo do país, né? Assim, não por ser inimigo do país, mas o governo transforma o empresário em inimigo do país. Então, quem produz, né? Quem gera emprego é um inimigo, né? É um inimigo. O sistema financeiro, não. O sistema financeiro que não produz, não gera
empregos, como as microempresas, as pequenas empresas, que geram mais empregos, né? Esses empresários são desassistidos. Acabamos de ouvir uma declaração que eu fiquei absolutamente estarrecido. Ninguém me disse, eu ouvi o ministro da Fazenda, enfim, o doutor Paulo Guedes, dizendo que precisamos socorrer as grandes empresas. Vamos deixar as pequenas empresas. Ninguém me disse, eu vi naquele famoso vídeo apocalíptico do final dos tempos. Vi aquilo ali. Então, assim, não há uma cultura no Estado para reconhecer esse desequilíbrio. E a própria lei, veja, Luiz, Maíra, enfim, Carmen, todos, a própria lei federal é tão perversa, que ela poderia ter contemplado dispositivos que garantissem o reequilíbrio nessa pandemia, porque já sabia que haveria quebras, problemas envolvendo pequenos empresários, médios empresários e até grandes empresários também que produzem nesse país. Então, não houve. Mas vamos lá à resposta objetiva. Em primeiro lugar, o empresário precisa se documentar, né? Ou seja, deve ter o seu acervo probatório, como dizem os advogados, ou seja, a diminuição do número de empregados, as faturas que não estão sendo pagas, enfim, as inadimplências que ele sofre. E aí, com toda esta documentação, fazer uma petição simples, singela, à administração pública, vou dizer mais, antes de ir para o judiciário, a administração pública, procurar a administração pública, procurar uma negociação. Infelizmente, como eu disse, o empresário é considerado um inimigo, a não ser que ele facilite de outras formas a negociação, que violaria todas as leis de compliance, né, pelas quais nós prezamos, mas fazer a documentação, ingressar com o processo. E a partir do momento que não obtiver resultado o empresário, ele está apto a entrar com uma ação judicial. Infelizmente, se ele não conseguir uma medida cautelar, algo, uma liminar, uma antecipação de tutela, esse processo vai se arrastar durante muito tempo. Principalmente agora que os prazos estão suspensos, eles voltam, mas novamente eles são, digamos assim, interrompidos por algum motivo. As sessões são virtuais, os juízes não estão conseguindo atender as demandas, mas, de qualquer forma, Luiz, a palavra de ouro é: o empresário precisa se documentar, ter uma burocracia racional, ou seja, ter um setor onde ele possa organizar todos os documentos, mais uma vez, se puder contratar uma perícia, porque se ele não tiver a documentação que comprove esse desequilíbrio, ele nada conseguirá. Não basta a indignação, não basta gritar contra as autoridades, é preciso ser eficiente também, ou seja, organizar e pleitear administrativamente. Caso não consiga, aí tem que entrar na justiça e tentar uma antecipação de tutela, que, dependendo do objeto, é muito difícil, porque depende de prova, depende de perícia. Apesar de o empresário demonstrar que houve digamos assim, uma perda significativa, faturas que não foram pagas, o juiz vai sempre optar por fazer uma perícia. E, quando há perícia, não é possível o deferimento de qualquer medida cautelar, antecipatória do direito, digamos assim, do empresário. Assim, traduzindo, não é possível o empresário conseguir, por uma liminar da justiça, pelo menos reaver um pedaço do seu prejuízo. Então, Luiz, e todos que estão me ouvindo, é preciso que ele seja eficiente na postulação. E, Peixinho, a gente sabe que esse cenário, o cenário da pandemia, da Covid-19, ela acentuou a crise econômica e, por conta disso, houve também uma queda de arrecadação dos cofres públicos, né? Essa insuficiência fiscal, ao meu ver, vai gerar, já deve estar gerando o cancelamento de diversos contratos e trazendo aqui para o nosso setor da construção, enfim, o cancelamento de diversas obras que já estão em andamento e serviços de engenharia em andamento.
E aí, a minha pergunta para você é a seguinte: como é que o contratado, nesse caso, ele pode se resguardar e reivindicar o direito dele com os custos decorrentes dessa desmobilização antecipada que ele teve? Bom, primeiro, O contrato dele, a obra dele, enfim, seja a, cancelada. o que ele investiu é assegurado, né? Ou seja, vamos supor que ele tenha investido R$ 200.000 antes da pandemia. Então, o poder público não pode impor, por exemplo, um desconto no que ele já investiu. Esse é um ponto primeiro. O que foi investido é garantido e assegurado pela legislação. Então, ele vai ter que pleitear, né, o pagamento e tem direito ao pagamento de tudo que ele investiu. Agora, todas as compras e serviços que serão contratados na pandemia, aí é preciso que se tenha muito cuidado, porque agora mesmo o juiz determinou a paralisação do pagamento a uma OS. A Justiça determinou que a OS continuasse a prestar o serviço. Bom, isso é bom, né? Porque dinheiro público foi desviado, etc. Mas imagine uma situação de normalidade. Como é que o empresário, que não tem, digamos assim, um fluxo de caixa, né? Como é que ele vai poder, né, continuar a prestar o serviço se ele não recebe do poder público? E que é uma outra questão que ele é obrigado que é outro mito, né? O mito é ele é obrigado a continuar a prestar o serviço por 90 dias, senão ele pode... Não é verdade. Não é verdade. A lei estabelece um prazo, mas se o empresário comprovar que em 15 dias que ele não suporta continuar a prestação do serviço, você tem que pleitear administrativamente e comprovar, mais uma vez, comprovar que ele não consegue continuar a prestação do serviço. Então, são duas coisas. Primeiro, tudo que ele investiu antes da pandemia, todos os valores em que o Estado, por exemplo, autorizou, né, ou que ele fez investimento com base num contrato já assinado, todos esses custos devem ser ressarcidos pelo Estado. Todos. Pós-pandemia, aí sim pode haver, aí, segundo a nova lei, pode haver aí uma imposição, que eu também questiono, né, de alteração desse valor aí de 25%, que eu questiono, que é... Gente, eu até vou perguntar isso para você depois, mas é você uma disse, inclusive, os cláusula... custos de desmobilização. Pois é. Quer dizer, se há uma desmobilização, por exemplo, causada pela pandemia, essa desmobilização tem que ser indenizada, porque o empresário não deu ensejo a essa desmobilização. Foi um caso fortuito, né? Uma situação imprevisível, né? Imprevisível é a palavra, uma situação imprevisível. O empresário não se preparou para isso. Então, já ouvi algumas pessoas até falarem assim, eu fico até um pouco assustado, né? Com tantos fakes, tanta mentira nas redes sociais. Teve um que disse, não, o empresário, até dando uma palestra, o empresário tem que suportar todos os custos, independente que o Estado tenha ou não responsabilidade, nada disso, né? Então, tudo que foi investido, que foi autorizado pelo poder público, e ainda mais autorizado expressamente ou tacitamente, defendo essa hipótese, na autorização tácita, todo esse custo tem que ser ressarcido. Agora, após pandemia, o que se recomenda é uma negociação desses valores. Infelizmente, Luiz, se o cenário é ruim agora, eu prevejo um cenário muito amargo, né, pós a pandemia, porque se já vivíamos uma conjuntura econômica difícil, e é claro, aqui eu não vou culpar o governo, porque seria uma irresponsabilidade minha, obviamente, a situação da pandemia, qualquer governo que estivesse seria afetado, naturalmente. Mas existe um ponto aí, que é sempre um ponto nebuloso, que você, quando estuda uma obra e apresenta o orçamento, você tem os chamados custos indiretos, que são aqueles que não são serviços executados e que você, quando orça, dilui pela obra toda. E na hora que você interrompe essa obra,
você tem uma série daqueles custos que seriam amortizados ao longo do período de execução da obra, que não são e que são cancelados. E isso, às vezes, é um fator muito grande no orçamento da empresa, que é o engenheiro que foi contratado para fazer aquela obra. Como é que se pode discutir essa parte, talvez seja mais complexa? Bom, mais uma vez, nós vamos precisar da ajuda de técnicos, né? A contratação aí de peritos, né? Assim, não tem como, infelizmente, basear só na boa-fé do cidadão. E por isso que eu digo assim, e vou dizer uma coisa aqui absurda, mas não é absurda, é pela minha experiência. Vamos colocar, para eu ser generoso, 70% dos pleitos que são desatendidos tem como principal fator a falta de postulação técnica. Técnica, que eu digo, não é de advogado, é a ajuda de um profissional, de um perito, seja contábil, seja de engenharia, enfim, seja um economista. Então, é preciso, respondendo, apesar dessa variante econômica ser muito difícil, mas é preciso provar. Eu sei que é difícil, como você apontou, mas é preciso demonstrar, de alguma forma, o desequilíbrio. Porque lá no resultado contábil, não vai por si só justificar, mas é preciso criar um nexo de causalidade entre aquela rubrica, digamos assim, orçamentária do orçamento da empresa, com a consequência do ato, por exemplo, causador. Então, é preciso comprovar tecnicamente que houve esse desequilíbrio. Mas eu sei que em engenharia, essas modulações, né, essas variações são muito difíceis, mas é possível, ainda assim, comprovar. Senão, não é possível obter isso. Não sei se eu fui claro, Luiz. Não. Foi claro, sim. Eu queria perguntar para você, Peixinho, também em respeito dos procedimentos licitatórios que já estavam em andamento antes da pandemia, né? A gente sabe que, enfim, muitas licitações já estavam acontecendo, e aí os licitantes interessados já tinham elaborado as suas propostas, né? Antes do cenário da pandemia. E o resultado dessas... E apresentado, sim. E apresentado. Alguns até com a concorrência definida. Ganhou. Sim, e o resultado disso já vai ocorrer no cenário apocalíptico da pandemia. E aí eu queria saber, em relação às empresas que estão nessa situação, né, com a proposta elaborada e apresentada, feita num cenário anterior, e cujo contrato vai se iniciar já nesse cenário, com aquilo que a gente já estava falando anteriormente, de elevação de despesas extraordinárias, custos, etc. Como é que ela vai pleitear esse reequilíbrio econômico? Porque, justamente, quando é que surge o direito ao reequilíbrio econômico? É na apresentação da proposta? É na assinatura do contrato? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Veja bem, vamos lá. Vamos supor que já haja a licitação, já esteja... Vamos partir para esse ponto. A licitação está em andamento, né, de alguma forma, e vem a pandemia, e com isso já se vislumbra, claro, um desequilíbrio. Os advogados têm que imediatamente, né, ingressar com uma petição, ainda que não seja, digamos assim, tecnicamente, não esteja naquela fase dos recursos, chamando a atenção. Tive agora um caso, chamando a atenção da comissão de licitação, que aquelas propostas que foram elaboradas lá atrás, antes da pandemia, elas, se continuarem com a celebração do contrato, causará um desequilíbrio econômico-financeiro. E aí, o que é que a comissão pode fazer? Simplesmente revogar o processo de licitação, elaborar novo edital de licitação, já com a percepção do novo cenário. Esse é o primeiro ponto fundamental. Contrato assinado.
contrato está assinado, já está adjudicado, ou seja, assinado e adjudicado, né? Já está no início ou quase no início da prestação do serviço, aí é caso de desequilíbrio do contrato em si, porque o empresário não vai poder mais prestar o serviço como estava originariamente previsto. Os custos, por exemplo, vamos supor que vamos tirar aqui respiradores, né? Respiradores, dá um exemplo aqui de respiradores, né? A situação que está lá antes na licitação, menor preço ofereceu 30, contrato, e agora? Quando chegou agora a pandemia, os respiradores sumiram do mundo. O que vai fazer? Vai dizer, olha, não tem como, não tem a menor condição de oferecer esse respirador que custava 10, custa 40, é fácil provar. Está aqui todos os sites, pesquisa de preço, tudo aqui é 40, não é 20, é 40, ou é 60, ou é 80, ou é 100. Isso não é superfaturamento. Eu tenho uma prova de mercado com diversas empresas oficiais, enfim, confiáveis, que o preço não é esse. Então, senta-se e se renegocia o contrato por meio de uma cláusula modificativa. Se a administração pública disser que não concorda, o contratado não é obrigado, por exemplo, a ter prejuízo. Ele vai pleitear, aí, nesse caso, uma rescisão administrativa. Se não obtiver êxito, aí sim, ele entra com uma ação, com um pedido de liminar, rapidamente, para autorizar a não prestar o serviço, mas, mais uma vez, com a documentação ali acostada, com os prazos, com os fatos provados e o direito bem sustentado. Então, antes e depois. O desequilíbrio, por exemplo, num edital agora, não posso dizer nome porque, enfim, não é conveniente. Uma empresa agora, um edital que saiu que é X% que o empresário tem que fornecer. Ele fez os custos, assim, olha, não tem como, da minha arrecadação, e não é nem um cenário de desequilíbrio, não tem a ver com a pandemia, não. É o seguinte, a normalidade, vamos supor que haja uma normalidade. Assim, olha, eu não posso prestar esse serviço. No edital, eu não posso, porque aqui diz 10%, a minha planilha só me permite 3%. Então, vou impugnar, ou seja, ele vai impugnar o edital. Se a administração pública resolver manter aquele valor, simplesmente ele nem participa da licitação. Agora, veja bem, o que ocorre, às vezes, é que, e eu tenho um caso desse, é que ele concorre, ou seja, ele aceita, vamos supor, esse 10% que ele tem que pagar, sabe que não pode arcar, ganha a licitação e aí pleiteia o reequilíbrio. Aí não tem condição, porque não tem nenhum fato externo causador. Tem um caso aqui no interior aqui do Rio de Janeiro, que uma empresa de alimentação ofereceu X% para a administração pública local, o segundo lugar ofereceu 100, ela ofereceu 350 para ganhar. Chegou e viu que não tinha condições, mas não houve má-fé da administração pública, que ela já sabia dos investimentos, da arrecadação. O que ela fez? Ela fez o seguinte, eu vou ganhar a licitação e depois eu vou negociar. Aí não, aí é má-fé, aí não tem condição. Oportunismo. É oportunismo. Então, assim, respondendo, o desequilíbrio tanto pode ocorrer no edital, e aí você fez uma pergunta muito boa, Maíra, porque dá ensejo. E aí o empresário e o advogado, os dois precisam ficar atentos para impugnar o edital logo no nascimento, logo na origem, e requerer o desequilíbrio econômico do procedimento, né, do futuro contrato administrativo. Mudando um pouco de um polo a outro e abordando um ponto que você falou logo no começo, nós, nessa situação de calamidade, criavam-se as famosas contratações emergenciais. Então, isso virou uma carta branca para os gestores. Tem contratação emergencial para qualquer coisa. Você está contratando de hospital a sei lá o quê, com contratação emergencial. E isso, no nosso entender, está
rompendo alguns preceitos, principalmente que para essa são fundamentais. Transparência, eficiência, economicidade ficaram esquecidos. Eu tenho visto você já algumas vezes na televisão falando sobre isso. E essas contratações emergenciais, praticamente todas elas, no final, vem dando problema. Não cumpre os prazos, não são entregues, não é a mesma qualidade, não é o mesmo produto. O que nós podemos fazer? Como é que nós vamos enfrentar isso? Qual é a luta? Eu tenho visto você e gostaria de ouvir sua colocação sobre isso. Inclusive, hoje eu gravei saiu hoje um podcast que eu gravei para o Edmilson. Eu vi. Muito interessante, mas ele é bem... eu estou cada vez tentando não falar juridiquês, que é o público precisa... E ela nessa linha é ótimo. O que é que eu vi? Vamos aqui defender o legislador, Luiz. A Lei 13.979, ela estabelece critérios, ela flexibiliza as contratações emergenciais, mas ela estabelece critérios bem objetivos. Então, o legislador, nesse caso aqui, ele não errou. Então, deve haver termo de referência resumido, deve haver a estimativa de preço, deve haver a pesquisa de mercado, deve haver a previsão orçamentária, a rubrica orçamentária, tudo isso. Então, primeiro, Luiz, a lei não dá um cheque em branco, não dá. Ela prevê critérios bem objetivos. Ela flexibiliza alguns tributos, outros não. Por exemplo, o trabalho infantil, obviamente, ela não flexibiliza. O pagamento da Seguridade Social, ela não flexibiliza, enfim. A garantia do seguro, ela não flexibiliza. O que efetivamente aconteceu, todos os contratos que eu vi, até que eu dei consultoria também, foram aberrações totais. Por exemplo, um contrato que houve aqui, que eu achei um absurdo, em que não havia previsão de subcontratação. A empresa firmou com o poder público o contrato, mas não tinha como fornecer o produto. Eram respiradores, infelizmente. O que é que ela fez? Ela subcontratou uma empresa sem que o Estado tivesse consentido, o Estado se omitiu, e aí ela comprou por 30 e vendeu para o Estado por 180. Mas o pior foi o seguinte, ela deu um azar tremendo que esta empresa subcontratada não conseguiu fornecer. E aí, como não entregou os respiradores, enfim, os produtos, veio à tona toda essa situação. Sem uma cláusula, e o contrato dizia, é preciso que a empresa tenha um estoque mínimo. Então, assim, até o contrato mal feito, havia uma determinação. Outra coisa, em outros municípios, que eu não posso citar, está havendo contratações emergenciais para produtos e serviços que não se relacionam com a pandemia, que a lei deixa muito bem claro. As licitações não estão sendo proibidas. Pode haver licitação, agora mesmo está marcada a licitação, as licitações estão ocorrendo normalmente, não normalmente, mas estão ocorrendo algumas, mas qual é digamos assim, o pulo do gato do mal? Qual é o mal? É que determinados administradores públicos estão aproveitando a pandemia para fazer contratações emergenciais de produtos e serviços que não guardam relação com a pandemia. Vou dar um exemplo aqui, a compra de veículos para determinados executivos da administração pública. Não é para a pandemia, não. Esses veículos não vão, a qualquer momento vai estourar isso aí, mas, enfim, compra de veículos, etc, etc. É um exemplo. Agora, qual é a péssima notícia? É que uma contratação normal foi feita, realizada, há aquela previsão orçamentária, Luiz,
né? Aquela previsão que tem que ter, por exemplo, fornecimento de uma obra de engenharia qualquer, que não tenha nada a ver, né? A construção de uma ponte, está lá a rubrica orçamentária. O problema é que, com a pandemia, o Estado é autorizado a tirar aquele recurso e alocar, transferir aquele recurso, que antes era proibido, para pagamento, por exemplo, de pessoal, ou para pagamento de qualquer coisa relacionada à saúde. Isso aí, naturalmente, vai causar um desequilíbrio, ou até mesmo o contrato vai se tornar inexequível, ou seja, não será possível nem a continuidade desse contrato, né? Mas isso nós estamos assistindo. Então, a lei em si, ela tem critérios objetivos. O problema não está na lei, o problema está justamente na utilização por parte de alguns agentes públicos, não são todos, não vamos generalizar, para a prática de desvio de finalidade. Agora mesmo, ontem, vai surgir aí, enfim, como matéria jornalística, aí, uma licitação que foi altamente fraudada, né? Não participou da ata, a empresa não compareceu à primeira, né, a primeira, digamos assim, ao primeiro pregão, faltou. Depois, 2 só apareceram, mas não estavam com a documentação. A comissão deu um prazo para que essas 2 empresas apresentassem a documentação, e aí surgiu uma outra empresa que não estava primeiro na primeira sessão, e aí participou. Aí depois esta empresa foi brigar com a outra, não autenticou os documentos, uma exigência do edital, a comissão de licitação ignorou e deu ganho de causa, digamos assim, e declarou vencedora essa empresa. Mas aí você vai ver o nome da empresa, é aquela empresa que já tem um currículo excepcional de desvio de finalidade de conduta, né? Porque a gente tem que separar também para não generalizar. Sim, sim. É complicado, é extremamente complicado isso, e hoje incomoda muito. Nós tivemos um problema muito parecido com esse que você está falando. Teve aí uma teoricamente, entre aspas, uma licitação em que 24 horas depois do edital estar circulando, já haviam 3 propostas de nenhuma empresa que era do Rio de Janeiro, e contrataram, ganhou, executou, já está fora do prazo de entrega. Impressionante. É como se nada tivesse acontecido e nada vai acontecer. Por exemplo, enquanto não houver regras de compliance, né, obrigatórias e rígidas, né, estava conversando outro dia com a doutora Maíra sobre isso, que é uma especialista nessa matéria, enquanto as regras de compliance não forem culturalmente absorvidas. Esse é o grande ponto, tem que ser culturalmente absorvidas. Culturalmente absorvidas. Então, eu tenho um cliente de uma grande empresa que ele chegou e disse assim: deixa eu preencher um cheque aqui para dar uma doação que estão querendo fazer, nada demais, um bingo na repartição pública. Ele é o dono, ele tem 90 anos de idade. Aí uma mocinha lá nova, bem nova, de 26 anos, infelizmente eu não vou poder autorizar o seu pagamento. Mas eu sou o dono da empresa. Não, porque na regra de compliance disse que não é possível fornecer qualquer tipo de contribuição, bingo para repartição pública, que vai fazer, que está arrecadando. Então, o senhor faz o seguinte: o senhor dá do seu bolso, mas eu não recomendo, porque o senhor se identifica com a pessoa jurídica. Aí ele diz assim: Peixinho, eu vivi para ver uma época que eu não posso assinar um cheque, uma garota de 25 anos diz que não vai me dar, que não vai autorizar, que só autoriza com ela. Resultado, não posso, e nem pessoalmente. Falei, exatamente, o filho dele, que é um empresário mais novo, meu pai, é isso mesmo, coisa mais. Então, ele não estava com má fé, foi um pedido de caixinha para uma festa, etc. Ele não pode, porque as regras de compliance são rígidas. Então, assim, enquanto não houver digamos, uma absorção cultural, né, das regras de compliance, nós vamos viver. E enquanto também o Estado não tiver essas regras, né? Porque não adianta que o empresariado tenha a regra de compliance se o Estado não obedece às próprias regras de compliance. É uma via de mão dupla. Estão lá no artigo 37 da Constituição.
As regras de compliance do Estado estão lá na Constituição. Artigo 37 são 5, ó. São pelo menos 2. Moralidade, impessoalidade, mais uma eficiência. Basta esse aqui, ó, 3. As 3 principais regras de compliance da administração pública. Então, nós vamos viver nesse pandemônio, não é nem pandemia, vamos ver nesse pandemônio. Peixinho, dando prosseguimento à nossa live, eu queria perguntar para você. Primeiro, eu vou fazer um gancho aqui com as regras da lei de licitações de alteração unilateral dos contratos, né? A gente sabe que tem previsão para alteração unilateral, alteração qualitativa e alteração quantitativa, né? E aí tem os percentuais na lei de licitações de 25% e de 50%. Só que essa semana, aqui no município do Rio, o prefeito expediu um decreto, o decreto 47.460, que trata da possibilidade de renegociação dos contratos, estabelecendo uma meta de redução de até 25% do valor global desses contratos. E aí a minha questão fica a seguinte: isso é possível impor ao contratado essa redução, ou precisa da anuência expressa dele? E além disso, assim, se dentro desse decreto estão englobados os serviços que já foram executados e com as despesas já processadas, ou se elas estão fora desse bolo. Vamos afastar tudo que foi executado, tudo que foi prestado, não é possível de redução, porque já houve investimento e já foi prestado. Esse é o primeiro ponto pacífico, não é possível. A não ser que o empresário consensualmente concorde. Olha, está aqui, estamos na pandemia, o Estado não tem recursos, né? O poder público não tem recursos, seria possível, então, o empresário abrir mão de 25%, 30%, 40%, 50%? Tudo bem, o empresário consente, não há problema. Fora isso, não é possível. Agora, o Estatuto das Licitações autoriza, como você sabe, de 25% a 50%. 50% nas obras de engenharia. Mas mantendo as mesmas condições. Esta redução ela não pode causar desequilíbrio econômico-financeiro. Eu já ouvi, desculpe, algumas bobagens, né, dizendo que o desequilíbrio até 25% é possível e até 50% não é possível. As mesmas condições, né, até porque a Constituição, né, nossa lei maior, estabelece o equilíbrio, o equilíbrio contratual é uma regra constitucional, é impressionante, né? É bacana que seja constitucional, mas tem que manter as mesmas condições. Por quê? O Estado quer 100, ele pode dizer assim, olha, não quero 100, eu quero 50. Obviamente vai ter que reduzir o valor, né? Vai ter que reduzir. Agora, uma coisa muito importante, se o poder público tiver autorizado investimentos, como, por exemplo, aconteceu com um cliente de uma empresa de ônibus fora do Rio de Janeiro, foi impressionante, pediu o empresário, né, contratado, pediu autorização para investir em 100 novos ônibus, recuperar 100 novos ônibus, ou comprar 50 e recuperar 50, foi isso. O poder público autorizou e depois o poder público quis fazer uma redução de 25% no contrato. Não pode, porque os investimentos já foram autorizados. É bem simples. Tudo que foi investido deve ser ressarcido, a não ser que o empresário, o contratado, consinta expressamente, né, nesta hipótese. Mas a redução de 25% ou 50% é quando o Estado ele não, por exemplo, não consegue mais, não tem necessidade mais daquela demanda. É isso que a lei diz. E é claro que esse dispositivo legal é uma das chamadas cláusulas chamada exorbitante, porque exorbita, que muitos administrativistas querem a mudança, que é algo que vem lá do direito francês, infelizmente. Não deveria existir essa cláusula, mas existe. Estamos lutando para que ela seja flexibilizada. A jurisprudência, doutora Maíra, ela tem, em algumas hipóteses, flexibilizado muitas cláusulas exorbitantes. Okay? Por exemplo,
todo mundo diz, quanto é que, vou voltar, o empresário deve prestar um serviço obrigatoriamente por quanto tempo sem receber? 90 dias. Não, por que 90 dias? Por quê? E se ele não tiver como prestar o serviço? Em 5 dias ele acabou, está morto. Eu tive um restaurante aqui que fornecia, por exemplo, refeições, etc., que quebrou com 50 empregados, acabou, não tinha capital de giro, acabou. Então, obviamente que esse prazo de 90 dias é simbólico, desde que a empresa tenha condições de continuar na prestação do serviço público. Desde que ela tenha, então ela tem condições, então ela deve prestar por esse prazo. Mas aí, então, quando você fala dessa cláusula exorbitante, a gente sabe que é uma possibilidade de alteração unilateral, né? Dentro desses parâmetros estabelecidos pela lei, a administração pública pode impor isso ao contratado. Nesse decreto, esse decreto municipal, quando ele fala da redução do Crivella, quando ele fala da redução, de uma meta de redução de até 25% do valor global ser renegociado, eu não sei se você concorda comigo, assim, mas eu entendo que nesse caso... Negociado. 25%. É negociado. É negociado. Então, necessariamente precisaria da anuência da outra parte. Até porque ele só fala da redução do valor, né? Veja bem, ele fala da redução como meta, porque tem que reduzir em razão dos custos com a pandemia. Não terá mais recursos orçamentários que serão transferidos, serão alocados em outros setores, na saúde, principalmente saúde é prioritário. Então, se está acordada uma determinada obra de engenharia que nada tem a ver com a pandemia, então vou precisar de uma redução de 25%. Bom, ele reduz 25%. Pode reduzir unilateralmente, desde que não afete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ele pode reduzir unilateralmente. Em outra hipótese, se causar desequilíbrio, aí sim ele tem que negociar. Esta deve ser a melhor interpretação. Ele pode, porque ele não tem o dinheiro, ele tira o dinheiro de lá e coloca na saúde. Então, ele reduz, mas desde que ele mantenha o equilíbrio. Agora, nunca para os serviços que já foram prestados, para os produtos que já despesas já processadas. Jamais. Em qualquer outra hipótese, deverá haver negociação. Já ouvi também, quer dizer assim, não é um cheque em branco, mais uma vez usando a expressão do Luiz, não é um cheque em branco, os 25% tem que explicar que é somente para futuros ou parcelas vincendas que ainda não foram. Mesmo assim, os investimentos que o empresário já fez para a entrega daqueles produtos devem ser levados em consideração. Entendi. Se você tem a obrigação de entregar, digamos assim, 60 produtos, você já tem os produtos, já investiu com aquele valor, você não, vamos reduzir, não, peraí, eu tenho um estoque aqui, comprovado aqui. Tenho aqui. Porque eu preciso renegociar com o meu fornecedor. Mas eu já comprei por esse valor aqui. Eu não posso pedir ao meu fornecedor um desconto se eu já adquiri. Então, eu tenho aqui. Então, para futuras, aí eu entro novamente. Eu tenho comprovadamente aqui no documento que prova que eu investi. Então, desse valor aqui, eu vou fornecer 50 produtos, mas esse em estoque eu preciso receber de acordo com o que eu comprei com o meu fornecedor, porque eu vou renegociar com o meu fornecedor vai renegociar com o fornecedor dele e assim por diante. Entendi. Eu estou sendo bem pragmático. Não, foi perfeito. Foi bem pragmático. Eu vou fazer mais uma pergunta. A gente está começando a se encaminhar para o final. Depois eu acho que o Luiz tem mais uma pergunta para fazer. Eu vou aproveitar essa minha pergunta de agora para incluir uma pergunta do Nelson de Andrade Neto. Quero mandar um abraço. Que foi seu ex-aluno. Um abraço para ele. Aliás, um administrativista com formação em Portugal, um bom conhecedor do direito administrativo. E aí eu
queria falar para quem está assistindo a gente que se quiser mandar outras perguntas, eu vou deixar aqui quando acabar, a gente deixa para o final para responder se tiver tempo. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a pandemia, né, a Covid-19, ela tem gerado diversos impactos nos contratos em geral. Em se tratando de contratos administrativos, né, contratos públicos, muitos desses impactos a gente sabe que são comuns aos contratados. E aí a minha pergunta é se não seria adequado dar um tratamento padronizado para as alterações contratuais e os reequilíbrios econômicos que vão existir, né, em decorrência desses impactos da pandemia, de forma que não quebrasse a isonomia entre os contratados nesses pleitos de reequilíbrio econômico e etc. Porque, pegando o gancho na pergunta do Nelson, ele está falando justamente disso, né, da insuficiência orçamentária, enfim, fiscal, para você ter dinheiro para arcar nesse período com todas essas despesas contratuais. E aí ele pergunta quais as soluções podem ser adotadas pelo poder público para tentar atender tais pedidos de equilíbrio econômico, etc., mesmo diante das dificuldades financeiras impostas a todos, inclusive aos próprios entes públicos, né, que estão com um caixa muito menor, né, os cofres públicos estão com muito menos dinheiro. E aí eu não sei se a uniformização, o tratamento padronizado... Uma coisa a você, Maíra. Muito boa pergunta. Antes do Peixinho entrar, quando você terminasse, eu queria acrescentar um detalhe. Muito boa pergunta. É o seguinte, nós vivemos, eu vou voltar ao exemplo da Serra, que foi uma catástrofe, em que, passados 9 ou 10 anos vivendo na Serra, ainda tem uma série de colegas empresários e funcionários públicos envolvidos em inquéritos, Tribunal de Contas, Ministério Público e tudo. Desde que esse processo vai se iniciar, porque fatalmente vai ter que haver uma discussão sobre o reequilíbrio econômico dos contratos, dentro dessa linha que a Maíra falou, de uma tentativa de uniformização, se não seria extremamente importante, como nós podemos ajudar para que isso seja feito, a participação do Tribunal de Contas do Estado e a participação do Ministério Público desde o princípio, até eles tentando estabelecer esses princípios ou esses pontos que sejam comuns a todos. Porque isso evitaria um monte de problemas no futuro. Olha, a pergunta foi muito bem formulada e dá uma oportunidade de ouro para aqui até pensarmos numa solução prática, né? Sem recorrer a doutrinas, etc. Nós já temos a autorização, né, da mediação no direito público, né? Já temos essa possibilidade, está lá expressa. Mas, por segurança jurídica, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Ministério Público. O poder público, assim como editou uma medida, ou vai editar uma medida, não sei ainda, para o refis, né? Sem dúvida alguma, o poder público já autorizou o pagamento de tributos de parcelas que já foram vencidas. O município tem competência, no âmbito de sua competência, elaborar uma lei, né, para exclusivamente tratar da matéria do reequilíbrio econômico-financeiro. O Estado, da mesma forma, e a União. Não há necessidade de uma lei federal, porque são direitos patrimoniais disponíveis. Não estamos falando aqui em transação do interesse público, apesar de haver divergência do que seriam esses direitos, mas a repactuação do contrato está incluída na cláusula de direito patrimonial disponível. Então, poderíamos fazer, digamos assim, uma gestão junto ao prefeito do Rio de Janeiro e a procuradoria extremamente competente, o procurador-geral eu conheço, o doutor Marcelo, tem uma equipe de procuradores extremamente competente, a Procuradoria do Estado tem uma equipe aberta, uma equipe competente, o procurador também é muito competente, poderia levar esse pleito para elaboração nas esferas de competência de uma lei que justamente uma lei que viesse a regular de forma
sistemática esta hipótese de desequilíbrio. Como o Nelson falou, fato é que, apesar dos desvios de recursos, haverá uma escassez, porque a economia vai entrar em frangalhos. Novamente, não é questão ideológica, o governo pode ter ou não culpa, isso não é o caso. Temos que ter soluções. Então, a lei municipal, um decreto, uma lei de preferência aprovada para dar mais segurança jurídica, não um decreto, uma lei aprovada pelo Parlamento Municipal, uma lei aprovada pelo Parlamento Estadual e federal, se fosse o caso, também é importante. E aí, sistematizando, regulando esta hipótese, ou seja, flexibilizando, criando cláusulas de negociação, de mediação e de arbitragem. Porque com a arbitragem, as partes não podem, Luiz, não podem levar ao judiciário o pleito, a não ser em violação da Constituição. Isso daria mais celeridade, né? Daria mais, digamos assim, eficiência e um pouco mais de justiça. Mas eu insisto, começaríamos pela negociação, né? Seja a negociação, a mediação, mas tudo isso numa lei específica para a pandemia, uma lei específica. Nós já temos, na verdade, aqui, os mediadores sabem, têm expertise, nós já temos uma lei, enfim, mas temos que ter uma lei bem, digamos assim, bem específica. Por quê? Porque com isso, Luiz, não teríamos problemas com o Tribunal de Contas. Chamaria o presidente do Tribunal de Contas, que é uma pessoa excepcional, uma cabeça inteligentíssima, o doutor Thier, uma pessoa maravilhosa, certamente iria concordar. Chamaria a doutora Mariana, que também é uma cabeça aberta, uma grande administrativista, uma das melhores desse país, que é presidente do tribunal, que iria concordar. E, a partir daí, chamaria também, no caso, representantes do Ministério Público, na gestão do doutor Gussen também, que é uma figura extraordinária, mente aberta, cabeça boa. É claro que ele não tem, nem pode ter o comando nas ações do Ministério Público, mas ele tem políticas públicas, pode debater no âmbito do Ministério Público. Seria uma solução, Luiz, para as empresas, para o poder público, porque, olha, só quem ganha dinheiro com litígio somos nós, os advogados, né? É claro, quanto mais litígio, mais dinheiro a gente ganha. Mas isso é um erro, até porque, por exemplo, nos Estados Unidos, há advogados só especializados em mediação. Se você chegar para um advogado especializado em mediação, eu quero fazer uma negociação, eu quero fazer uma mediação. Não, nós não fazemos, só fazemos mediação. Se chegar para uma mediação e disser assim, eu quero fazer uma arbitragem, não, nós não fazemos. E ganham dinheiro. Então, essa cultura também do advogado querer judicializar. Não, mesmo que ele não ganhe tudo que ele espera, né? Vou entrar com a ação, daqui a 20 anos vou receber 30 milhões, porque vou receber... Não, ele resolve o problema, ganha seu dinheiro, o empresário sempre vai precisar de um advogado com expertise e o problema vai ser resolvido. Então, a solução prática para a nossa conversa de hoje, Luiz, seria negociar e aí chamar diversos atores envolvidos, uma lei específica. Você poderia ser o líder disso, aí tem uma assessora brilhante, que é a doutora Maíra, uma advogada dentro dessa área, poderia também convocar outros, eu me voluntario a ajudar, e outros também, né, sem qualquer tipo de vantagem, ajudar as empresas, que eu acho que vai ser bom para o empresário, que ele não vai entrar nessa guerra jurídica, porque muitas demandas vão explodir, direito do trabalho, direito do consumidor, direito empresarial, as empresas estão, Luiz, quebrando, muita recuperação judicial, isso não é bom para mim, não é bom para você. Não é bom para ninguém, né? Não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Sim. Hoje, como produto, eu sugeriria aí conversar com o parlamento, conversar com o poder executivo, que depende também do poder executivo, buscar um consenso em que é fato que o Nelson colocou, é fato, né? Haverá escassez de recursos, sem dúvida, mas também, apesar dessa escassez, o empresário quer receber, que não receba
aquele montante de uma vez, mas que possa haver uma programação, a garantia que ele vai receber, uma garantia que ele vai receber. Garantia, ó, o Estado não pode pagar 30, vai pagar 15, 10, mas vai pagar mensalmente. O empresário pode, então, a partir daí, se programar para o futuro. O problema hoje com a administração pública, ela paga a primeira parcela e não paga a segunda, não paga a terceira, e você vai para a justiça, fica 15 anos brigando numa vara fazendária que não é por culpa dos juízes. Exatamente. Eu acho, o Peixinho, ao fazer essa dissertação, respondeu a última pergunta já. Respondeu. É verdade, é verdade. As soluções alternativas dos conflitos. Como é que a gente ia tentar resolver isso? Seria através da administração. Congelou um pouco, eu pensei que o tempo tivesse acabado. Então, Luiz, eu acho que essa sua pergunta... Você matou ela. Já matou a pergunta, Peixinho. Travou. Acho que a internet dele deu uma travadinha. Porque ele congelou. E até tem mais duas perguntas. Não, aqui. mas eu acho que ele está fora. Oi? Estou. Então, tá ouvindo, Peixinho? Você me escutou agora? Congelou um pouco. Então, essa sua sugestão, eu acho que ela é a mais importante. Eu acho que você respondeu a última pergunta. O que eu acho importante era que a gente tentasse realmente isso. Por quê? O Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, é o estado que as empresas de engenharia mais sofrem. Você vai para São Paulo, com toda a crise, elas estão andando de marcha ré. Vai para Minas, tem obra de licitação, os caras estão recebendo. Aqui é esse inferno. As empresas não recebem, tudo é em cima delas. É verdade. Então, eu acho que a gente tinha que tentar um esforço no sentido de reerguer esse setor, que é o que mais gera emprego e é o que mais sofre. Tem algumas perguntas aqui muito interessantes, mas o meu colega aqui, Adriano, professor aqui também da PUC, mas como via MP ou associação, Adriano, esqueça a judicializar, já estamos falando aqui, vamos esquecer isso, vamos tentar negociar, esqueça isso, esqueça a judicialização, é meu amigo. Eu ia fazer a pergunta, mas aí você fez. Claro que existe, mas assim, é preciso saber o que é, se está dentro das atribuições do Ministério Público, se é direito, se há interesse público. Pode ser que não haja interesse público, né? Tem outras perguntas aqui. Tem uma moça... Tem uma moça aqui, tem mais duas perguntas que a gente já está se encaminhando para o final. A Lorena Marinho, ela quer saber sobre preclusão lógica na assinatura de aditivo e a perda do direito de reajuste. Provavelmente, se no aditivo, se não foi ressalvado, eu acho que é isso que ela está perguntando. Se no termo aditivo não foi ressaltado, não for ressalvado o direito ao reajuste, se haveria preclusão lógica desse direito. Eu acho que ela quer... Não há preclusão, não há preclusão lógica, porque o importante é o fato material, é o fato do desequilíbrio. Né? A qualquer momento, durante a prestação do contrato, é possível pedir o desequilíbrio, desde que haja a prova do desequilíbrio. Então, no direito administrativo, não seguimos a regra, a lógica, por exemplo, do Código de Processo Civil, apesar do Código de Processo Civil ser utilizado subsidiariamente ao processo administrativo, etc., etc., mas essa lógica na administração pública, inclusive, poderia reconhecer de ofício o desequilíbrio. Né? Não faz, reconhece de ofício outras coisas, mas poderia reconhecer de ofício. Mas os administradores têm medo de achar que está havendo alguma, digamos assim, alguma ilegalidade, algum desvirtuamento. Não, Lorena. A qualquer momento pode ser pleiteado o reajuste, a repactuação. Porque o reajuste tem a ver com... Tem a ver com o equilíbrio, né? Que está previsto na Constituição. Então, né? Qualquer tipo de desequilíbrio é possível. Não há esse rigor da preclusão lógica. Porque, digamos assim, fazer um trocadilho, a lógica do direito administrativo é o interesse público, mas o interesse público não significa a violação de direitos fundamentais. Por isso que nós estamos tentando suplantar esse direito administrativo tradicional, engessado, que geralmente
parece que confunde o que eu sempre digo, interesse público e interesse da sociedade, interesse do Estado e interesse do Estado, da máquina burocrática estatal, Luiz. Confundem interesse público com interesse do Estado. A primeira pergunta que eu faço em direito administrativo é: diferencie interesse público e interesse do Estado, porque o que nós estamos vendo é interesse da máquina administrativa, em muitos casos, visando as eleições. Por isso que tem um presidente da República com um discurso, governadores com um discurso, prefeitos com um discurso, porque todos estão, aqui com raras exceções, procurando um palanque político. Isso não é interesse público, isso é interesse pessoal. E a Lorena fez uma outra, o Jordano fez. O Jordano, exatamente. A última pergunta, ele está falando que... É associado nosso Jordano... numa empresa muito qualificada. Isso, Jordano Bruno. Que em caso de contratantes privados, né, somos quase que obrigados a aceitar as premissas deles. Eu acho que quando for fazer um aditivo, etc. Ele quer saber, mesmo após o término do contrato e com termo aditivo, podemos recorrer dessa decisão? Eu não sei se ele quer dizer recorrer administrativamente ou judicialmente, mas você podia comentar. Olha, os dois eu cenários. Acho que eu estou entendendo que é recorrer do desequilíbrio. Né? Claro que pode. Quer dizer, o certo, obviamente, a lógica do desequilíbrio é repactuar para o contrato. Seria isso. O que você pode alegar é prejuízo, porque você não está mais pleiteando o reequilíbrio. Você está pleiteando o ressarcimento de um prejuízo. Agora, é outra coisa também, você está certo, Jordano, né? Jordano, Bruno. Jordano. Você está certo, porque as cláusulas, infelizmente, ainda são cláusulas de adesão. A margem muito pequena de negociação. É uma outra filosofia errada, né? Nos contratos públicos deveria haver pelo menos uma margem significativa de negociação. Mas sim, qualquer prejuízo pode ser pleiteado a posteriori, tanto administrativa quanto judicialmente. Apesar de não ser obrigatório, é importante pleitear administrativamente, é importante mostrar que houve uma tentativa, a gente tentar, né, criar na mentalidade essa capacidade de negociação, de negociar, de pleitear. Um dia o Brasil muda, né? E muda para que a gente tenha minimamente aí uma sociedade que resolva os seus conflitos de forma mais pacífica, né? De forma mais tranquila. Bom, Peixinho, a gente está já em cima da hora, né? Queria muito agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos. Acho que ajudou muito todos nós, os associados e não associados, enfim, que participaram dessa live. Sua presença aqui foi ilustre, muito obrigada. A ERJ também está sempre de portas abertas para você. Queria dar a palavra final para o Luiz Fernando para fechar a live e dizer para o pessoal que essa live está sendo gravada e ela também vai ficar disponível depois no canal do YouTube da ERJ. Peraí que tem mais... no canal do YouTube da ERJ, e quem quiser depois é só acessar lá, se inscrever no canal, que vai estar à disposição. Luiz, com você. Não, Katia, muitíssimo obrigado. Realmente foi brilhante a sua apresentação. O grande problema é que o pessoal não vai ficar satisfeito só com essa. É verdade. Foi tão boa que vão pedir mais. Eu agradeço muito. Pode falar, desculpa. Eu agradeço muito. Acho que foi extremamente importante. Acho que nós temos que trabalhar muito mais. A ERJ vai continuar fazendo essas lives para tentar apoiar as suas associadas, para tentar orientá-las nesse momento, porque esse momento é muito, muito crítico e estratégico para as posições que as empresas vão tomar. Uma posição tomada agora errada vai levá-las ao final ruim. Não quer dizer que uma posição tomada certa vai dar certo, mas pelo menos vai ser um caminho mais fácil de seguir. Então, a ERJ está aberta, não estamos na Rio Branco 124, mas estamos no escritório de cada um de vocês. Através do e-mail, nós temos um telefone celular direto, o meu e-mail, o meu telefone estão abertos para todo mundo, como o da Maíra, da Carmen, todos nós. Nós estamos procurando dar o máximo de informações e de apoio que podemos dar às empresas. E eu queria aproveitar, deixar o encerramento do Peixinho, mas só comunicar mais uma coisa. A ERJ, liderando
todas entidades que atuam na construção do Estado do Rio de Janeiro, que é o Sinduscom Rio de Janeiro, a ADEME Rio de Janeiro, o SECONS Rio de Janeiro, o Sinicom. Ela está coordenando um movimento de apoio às vítimas da Covid. Então, nós estamos, através do Rio Solidário, do SECONS, que está com o movimento para apoiar as pequenas e microempresas com equipamento de proteção, e do fundo criado pela Prefeitura, pedindo às empresas que atuem na contribuição a esses fundos. A ERJ entende que a Constituição tem que estar presente nisso e que a Constituição é um segmento dos mais importantes da sociedade, apesar de muito questionado. Eu acho que a gente tem que lutar por isso. Peixinho, obrigadíssimo e estamos à sua discussão. A ERJ é a sua casa. Obrigado por tudo. Eu queria agradecer a você, Luiz, pela oportunidade. Me senti honrado de estar aqui. A Maíra também, essa brilhante advogada que tem bem assistido à associação. E dizer o seguinte, que uma contradição da existência é que se talvez estivéssemos presencialmente, nós estaremos tendo tantos encontros, né? Impressionante. Eu recebo de convite para falar virtualmente é o dobro ou o triplo do que eu recebia quando não havia pandemia. Então, a distância física, ela é, digamos assim, ela é compensada com essa aproximação virtual e o nosso envolvimento, os nossos interesses e é claro, pensando sempre no Estado brasileiro, na democracia, né? E quero parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a associação precisa ser fortalecida a cada dia. Se não estivermos unidos nas nossas associações, como a associação, o AP, enfim, todas as outras, nós seremos engolidos e fragmentados, né? Precisa união. Daqui, por exemplo, aqueles que estão escutando ou que viram, por exemplo, podem ter alternativas. E aqui saiu uma alternativa, né, importante, né, que é liderar esse movimento perfeitamente legal para que as empresas, né, que são elas que geram, principalmente as pequenas e médias empresas, são elas que geram emprego, que sustentam a família. Que giram a economia. As empresas não vivem de capital especulativo, elas criam para terminar, eu tive com um empresário que ele disse que pensou em se matar, porque ele teve que demitir 300 empregados. Ele disse assim, eu nunca demiti, casos esporádicos de demissão. Então, a minha vida era para ver eu sustentar essas famílias. Eu ganho bem, vivo bem, não vou mentir, não é hipocrisia, tenho uma vida boa, meus filhos têm uma vida boa, mas a minha satisfação maior é saber que eu tenho aqui 600 famílias que eu dou emprego. E agora eu tive que demitir, em razão, né, desta pandemia, mas também de políticas públicas que pudessem nos socorrer nesse momento. Então, acho que é importante valorizar aquele que produz, é aquele que gera riqueza, aquele que gera emprego. A gente não pode, Luiz, continuar, como na administração pública, não são todos, a pensar no empresário como o grande inimigo da sociedade. Exatamente. O empresário empreende, está lá no artigo, o grande artigo 170 da Constituição, que é da ordem econômica. Ali está a chave para que nós saibamos e compreendamos o papel daquele que empreende, que deve ser louvado, né? Não esses atores que são verdadeiros sanguessugas, né, dos nossos recursos, ou aqueles que trabalham apenas com especulação, ou aqueles que não produzem, não especulam, mas simplesmente vivem de forma escusa. Então, eu acho que é um momento importante. Eu acho que você e a Maíra estão, os dois, a Carmen também, agradecer a Carmen, desculpe a minha delicadeza, também parabenizar a Carmen. Todos estão de parabéns, e aqueles que conseguiram ficar até agora ouvindo as nossas bobagens, né, nossas besteiras. Obrigada pela participação de todos, né? Claro, obrigado, agradecer a todos, Nelson, Adriano, todos. 90 pessoas participando
da live diretamente, fora o pessoal do YouTube. Então, acho que foi muito bom. Peixinho, muitíssimo obrigado. A Erja é uma casa sua, está Obrigada, aberta. Peixinho. Agradeço a toda a estrutura da Erja. Beijo a todos. Beijo, Obrigada, Maíra. gente. Obrigada a todo mundo que participou. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.